como Maria lá em Betânia, na aldeia de Betânia, nos aquietar agora. E ouvir o que Deus tem para mim. A Rose vai ouvir o que Deus tem para ela. O Lindo vai ouvir o que Deus tem para ele. Nós vamos ouvir o que Deus tem pessoalmente para nós. Essa mensagem tem o meu DNA, tem o meu endereço. Cai na minha caixa postal. E eu quero ouvir o que Deus tem para mim. Eu não vou me preocupar se ele vai falar com José, com a Maria, mas eu quero me preocupar se ele vai falar comigo. Não vou me preocupar como Marta com as coisas que estão por fazer. Agora eu vou me aquietar e ouvir o Senhor. Amém? Quero convidar Marcos Alexandre, presbítero desta igreja, que ore ao Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude a nos aquietar e a não nos preocupar com o que nós vamos almoçar, ou onde está o meu filho, ou como está o meu marido, mas é o momento nosso e o Senhor Jesus, tete a tete. Tá bom, por favor? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor fez. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu acordar Obrigado e por vir isso. aqui, Pai, para comunhão Foi com os muito irmãos, bom. para nos assentarmos ao redor da Tua palavra, Senhor Sim, Deus. Queremos Senhor. pedir agora, Sim, Pai, que o Senhor Senhor. prepare os nossos corações Sim, Senhor. para que nós possamos recebê-la. Que o Espírito Santo aplique, Senhor, a palavra aos Nome de nossos corações, às Jesus. nossas vidas. Dá-nos agora, Pai, alimento vindo da Tua palavra. Alimento sólido, Pai. Alimento Nome de que Jesus. nos sustente na Pai, nossa vida, nos direcione ensine a vivermos vidas que honrem e Oh, agradem meu o Deus, Senhor, assim Pai. seja. Perdoa as nossas Por falhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom dia, queridos irmãos. Sempre uma alegria, né? Sempre olho para você, está sempre com um sorrisão. Alegria que, na verdade, é uma das características do fruto do Espírito. Mas não é sobre o fruto do Espírito que eu vou falar agora pela manhã. Nós vamos falar do amor à noite, que é uma das características dos frutos do Espírito. Mas é sempre uma alegria a gente estar junto, a gente começar a nossa semana cultuando ao nosso Senhor. E eu quero pensar com os irmãos nessa manhã, com muito temor e tremor diante da palavra do Senhor, da palavra que é viva e eficaz aos nossos corações. Ela não é uma palavra atual, mas ela é uma palavra eterna. Então ela sempre fala aos nossos corações. Eu quero pensar com os irmãos nessa manhã, principalmente porque estamos, né, nesse período eleitoral, seja de âmbito municipal, ou seja de âmbito daqui a 2 anos, né, de forma presidencial, governos estadual. Mas não somente nessa época é importante, mas em todos os momentos. Mas nesse momento é um assunto que fica mais aflorado aos nossos corações e nós precisamos voltar a nossa confiança ao Senhor. Eu quero pensar com vocês, porque a gente se esquece quem cuida de nós. A gente se esquece de quem coloca e quem está no governo atual é o próprio Senhor. A gente se esquece que quem, na verdade, governa todas as nações é o Senhor. E eu quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia de vocês lá em Miqueias. Miqueias 7. Miqueias, capítulo 7. Miqueias 7. Capítulo 7, do verso 1 até o 7.
Miqueias, capítulo 7. Hoje vai ser difícil, que tem uma criança loirinha lá atrás, com uns cachinhos loirinhos. Meu bem, você tem que ver ela depois. Que criança linda, gente. Ah, de missionário? Aí, ó. Que gracinha. Todas as crianças, olha o Timóteo ali também, né? Miqueias, capítulo 7, verso 1 ao 7. Ai de mim, porque estou como são quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é o pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia, anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda à porta da tua boca aquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Esse é um contexto muito difícil. As pessoas não podiam confiar uns nos outros. Era um contexto em que o profeta do Senhor, que era a boca do Senhor, ele sempre ouvia a mensagem do Senhor, e é por isso que ele dizia, assim diz o Senhor. Então, todas as vezes que o profeta anunciava ao povo, ele dizia, assim diz o Senhor. Por quê? Porque a palavra vinha diretamente de Deus. E porque a palavra vinha diretamente de Deus, era o próprio Deus que tinha interesse no restabelecimento desse povo. Esse povo, então, que sempre se desviava, que sempre se perdia, era necessário que o Senhor levantava alguém para ir profetizar, para falar com juízo através da boca do profeta para esse povo. E qual era o contexto de Miqueias? Em um contexto, diga-se de passagem, que se parece muito com o nosso. Se parece muito com a corrupção que nós vivemos, e essa corrupção que desde os primórdios nós já vemos acontecendo, não é hoje. Mas o que acontecia nesse contexto era que os ricos estavam ficando cada vez mais ricos, mas eles estavam ficando ricos às custas dos pobres. Então, cada vez mais, os ricos ficavam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Então, era uma sociedade totalmente corrompida em toda a sua estrutura social. Não somente os ricos que usurpavam o dinheiro dos pobres e cada vez ficavam mais ricos, mas toda a estrutura social estava corrompida. Seja juízes, seja os legisladores, seja os pastores, os líderes religiosos, até eles foram corrompidos. Então esse era o contexto em que Miqueias está falando. É por isso que ele destaca aqui com tanta força que você não pode confiar em ninguém. Daí, o profeta dizendo, vocês não confiam em ninguém, nem podem confiar em ninguém, porque o contexto é de corrupção, o contexto é de sujeira, e vocês não podem confiar em ninguém, porque cada vez mais as pessoas e os ricos estavam ficando mais ricos, e os pobres cada vez mais pobres. Aqui, o profeta, ele não era, nesse sentido, um socialista que queria dividir todas as coisas, um comunista, não. Aqui não se trata dessas coisas, até porque isso não existia na época, não se falava disso. O profeta não pendia para um lado, não pendia para o outro, não, ele pendia para a justiça de Deus e para o reino de Deus, que é justo. E é isso que nós vamos aprender aqui. Nós vamos aprender que o reino de Deus, ele fala sobre justiça, e o reino de Deus já tem um padrão pré-estabelecido, e nós não precisamos de nenhum padrão pré-estabelecido para nós, porque o próprio reino de Deus já fala sobre justiça.
Então nós já vimos e nós já vemos que contexto de corrupção, quando se fala de corrupção, isso é muito antigo. Quando se fala de bens conseguidos de forma corrupta e bens que ficam muito mais na mão de poderosos e ricos, isso já é muito antigo. E esse era o contexto em que Miqueias está falando com o povo. E ele traz uma palavra de juízo. Se você voltar lá à sua Bíblia, lá no capítulo 2, você vai ver. Olha aí, capítulo 2, 1 e 2. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Percebe então o contexto? Se eles querem as casas, eles tomam. Se eles querem os bens, eles pegam. Fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Esse é o contexto. Esse é o contexto, então, de Miqueias, que é um contexto de corrupção. Um contexto em que um que tinha mais poder usurpava o mais pobre e cada vez mais ficava mais rico. E a primeira coisa que eu destaco para nós aqui, pensando nesse sentido de como nós estamos em um contexto de corrupção, a primeira coisa que eu destaco é que o governo dos homens, ele é corruptivo. O governo dos homens é corruptivo, e aqui eu vou destacar apenas duas coisas. O governo dos homens é corruptivo, e depois nós vamos ver o contraste de como o governo de Cristo é redentivo. O governo dos homens, então, ele é corruptivo porque, olha para o seu verso 1, olha para o seu verso 2, e você vai tentar entender. Miqueias aqui, ele fala que não há como colher nada. Eu estou como são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas. Por que ele está falando isso aqui? Não há cacho de uva para chupar, nem figos temporãos, que minha alma deseja. Por quê? Porque eu busquei alguma coisa e eu não encontrei nada. Eu busquei alguém bom e não encontrei. Mais uma vez, no seu verso 2, ele vai dizer, pereceu da terra o piedoso. Não há entre os homens um que seja reto. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer, e é isso que ele está trazendo para nós. Todos espreitaram para derramarem sangue, cada um a sua caça a seu irmão, cada um caça a seu irmão com rede, porque governo dos homens, onde o homem está governando ao seu bel prazer, onde o homem coloca a sua vontade acima da vontade de Deus, é um governo corruptivo, é um governo que ninguém busca o que é bom. É por isso que o governo dos homens é mau. Se ele governa para si, se ele governa para que ele ganhe cada vez mais, é mau. É um governo ruim, porque ele não pensa nas pessoas, ele não pensa no próximo. O governo dos homens é ruim quando eles estão olhando para as coisas que lhe agradam e não para as coisas que agradam ao Senhor. Quando o homem se perde dos princípios bíblicos, quando os governantes se perdem dos princípios bíblicos, o povo geme, é isso que diz Provérbios. Quando os governantes e líderes se corrompem, o povo geme. E é isso que nós vemos em tantas realidades, em tantos países, o povo geme. Quando nós olharmos para a Venezuela, um povo que está gemendo. Um povo que está gemendo que chega até nós. Eles estão gemendo, então eles vêm até nós como refugiados. Porque o povo, o governante, quando governa para ele mesmo, e que é um governo corruptivo, o povo geme. É por isso, então, que eu quero tratar aqui com os irmãos que os nossos olhos precisam estar no Senhor, os nossos olhos precisam estar no governo do Senhor, num governo que é justo, num governo que é bom. Os nossos olhos estão no Senhor. Mais uma vez, no seu verso 5 e o 6, ele vai dizer que você não pode confiar nem no seu pai, nem na sua mãe. Olha a realidade desse contexto, olha aí para o seu verso, para o verso 5. O verso 6, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa.
Ele está dizendo para nós, então, que os inimigos são os da sua própria casa. Ou seja, ele está dizendo que nós não podemos confiar em ninguém. Ele está dizendo para aquele povo, vocês não podem confiar em ninguém, porque todos são corruptos. Todos se extraviaram, todos se corromperam, todos se perderam. Não há quem busque a Deus. Foi o salmo que nós lemos. Não há nenhum sequer que busque ao Senhor. Porque quando nós pensamos em homens que governam para eles mesmos, homens que só querem conquistar o poder, e o poder traz esse encantamento que é um pecado desastroso. O governo dos homens, ele quando pensa para eles mesmos, eles se corrompem. E é esse o contexto de Miqueias. Olhe para o seu verso, capítulo 3. Olhe, volte aí no capítulo 3. Olha o que estava acontecendo. Eu vou ler em outra versão, mas você pode acompanhar. 3:9. Escutem, líderes de Israel. Vocês odeiam a justiça e distorcem o que é certo. Constroem Jerusalém sobre um alicerce de homicídio e corrupção. As autoridades de Jerusalém aceitam dinheiro para torcer a justiça. Os sacerdotes, que é os pastores, cobram para ensinar a lei. Eles cobravam para pregar. E os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro. Olha o capítulo 6:10. 6:10, a minha versão é diferente mais uma vez. Nas casas dos maus há riquezas que eles ajuntaram desonestamente. Eles usam medidas falsas que eu detesto. Como posso perdoar pessoas que usam balanças falsas e pesos falsos? Em Jerusalém, as pessoas ricas exploram aos outros, e todos os seus moradores são mentirosos e trapaceiros. E aí Paulo, lá em Romanos 3:10-12, citando justamente o Salmo 14, ele diz: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa é a nossa realidade. Esse contexto de Miqueias, ele não foge da nossa realidade no sentido de corrupção. E aqui não estou falando somente de governantes também, porque nós também fazemos o que é mal. A nossa natureza, ela pende para o que é mal. Nós até queremos e buscamos, nós até pensamos em fazer o bem, mas nós não fazemos. Porque essa é a nossa realidade. Nós não buscamos ao Senhor. Nós não buscamos ao Senhor como nós devemos buscar. Esse é um contexto, então, de corrupção. Esse é um contexto, então, que se assemelha muito conosco. Esse é um contexto, então, que os homens cada vez se tornavam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. É por isso que a nossa confiança, então, não está nesses governantes. É por isso que a nossa confiança, então, não está no governo humano, que só pensa em si. Porque esse é o contexto em que nós estamos vivendo. Principalmente agora, em que nós vemos e que às vezes nós nos sentimos tão impotentes. Eu não sei a sua visão em relação ao que os governantes e líderes fazem, ao que o poder judiciário faz. Eu não sei a sua sensação, mas é como se nós fôssemos impotentes. Porque eles fazem o que quer de nós, eles impõem impostos altíssimos, e eles impõem sobre nós e nós simplesmente aceitamos. Mas a nossa realidade é que eles se corrompem, porque eles são maus. A realidade é que esse povo é mau, eles são corruptos. Por isso que a nossa confiança não está neles. Porque o governo dos homens é corruptivo. O governo humano, quando ele pensa em si, somente em si, é um governo que não traz benefícios à sociedade. Essa é a realidade de Miqueias. As pessoas então usavam as balanças para trapacear, para roubar. Mas não era apenas a realidade dos governantes e dos ricos
Era dos pastores. Miqueias, então, está falando para os profetas. Miqueias, então, está falando para os sacerdotes que cobravam para ensinar a lei. É esse contexto que Miqueias está falando para eles. E o governo dos homens, então, ele é corruptivo, mas nós temos um padrão pré-estabelecido pelo Senhor. Nós temos um padrão porque essa sempre foi a intenção do Senhor para nós, como o povo do Senhor. Quando Ele nos cria à imagem e semelhança dEle. Então a proposta do Senhor sempre foi que Israel fosse vitrine para toda a humanidade. Ele escolhe um povo, mas não com exclusivismo que ficaria somente neles. Mas Ele escolhe Israel para que Israel estendesse toda a sua justiça para o todo o povo. Deus escolhe Israel para espalhar a sua justiça. Deus escolhe Israel para espalhar a sua paz, para espalhar, então, o seu padrão pré-determinado que sempre existiu. O Senhor sempre teve um padrão e esse padrão nunca mudou. Mesmo nesse contexto de corrupção e mesmo trazendo para a nossa realidade, tantos anos depois, nós ainda continuamos na mesma realidade, porque não há nenhum justo sequer. E nós continuamos então nessa mesma realidade, mas o padrão de Deus continua o mesmo, porque o nosso Deus nunca mudou, porque o nosso Deus continua o mesmo. O padrão de Deus é que nós sejamos vitrines para o povo de Deus. Miqueias, lá em 4:5, ele diz assim: mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em um nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em um nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Miqueias então está dizendo, vocês vão por esse caminho, nós vamos confiar no Senhor, nós temos um padrão pré-estabelecido do Senhor, eles são corruptos, mas nós não somos. Eles são corruptos, mas eu não vou confiar no poder deles. Eu não vou confiar em que eles vão mudar a nossa realidade. Eu não vou confiar nesse sistema que a cada vez mais é corrupto, a cada vez mais rouba, usurpa, a cada vez mais cresce financeiramente. Eu não vou confiar nesse sistema. Eu não confio nisso, eu confio no Senhor. Porque eu sei que o governo dos homens, eles são corruptos, eu sei que os juízes são corruptos, eu sei que os legisladores são corruptos, eu sei que o prefeito é corrupto, eu sei que qualquer um é corrupto, mas o nosso Deus não é. Por isso que eu confio nele. É por isso que nós temos um padrão pré-estabelecido do Senhor, porque nós temos a quem recorrer. Nós confiamos no Senhor. O governo dos homens, então, ele é corrupto. Só que o nosso Deus, ele tem um padrão pré-estabelecido. E é isso que nós devemos fazer. É em todas as áreas, não somente na área política, não somente na área financeira, mas em todas as áreas nós devemos refletir a imagem de Deus, refletir a glória de Deus para as nações. Sempre foi assim, escolher um povo para espalhar a glória de Deus para as nações. O Senhor nos chama para isso e nós devemos ter um caráter diferente, nós devemos ser pessoas diferentes, seja em justiça, em compaixão, na vida pessoal, familiar, social, na parte econômica, seja em qualquer área, nós devemos refletir a imagem do Senhor, porque nós não estamos olhando para esses governos que se corrompem, nós não estamos olhando para esse povo que se corrompe, mas nós olhamos para o Senhor. Nós devemos, então, buscar esse padrão que o Senhor estabeleceu a nós, porque é esse padrão que rege as nossas vidas. Não é um padrão mundano, não é um padrão que a sociedade impõe a nós, porque esses governos, eles são corruptivos. Mas o governo de Cristo é um governo redentivo. Olhe para o seu verso 7, lá do capítulo 6, já que a gente passou por todo o Miqueias, aí perceba então como o governo do Senhor é um governo redentivo, como a nossa esperança está no Senhor. Miqueias, então, diante de toda essa corrupção, Miqueias, então, diante de todos esses governantes,
que usurpavam e cada vez mais cresciam em sua riqueza. Ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Diante de tanta corrupção. Queria dizer que eu estou falando com o coração doendo de ver tanta corrupção. Não é fácil. Sabe, eu não estou falando aqui sobre o governo passado, sobre o governo atual. Eu não estou falando. Eu falei que eu me sinto impotente porque a gente vê tanta corrupção, tanta sujeira, tanta maldade. Sabe, é um sistema maldoso, maligno, diabólico. Você não entra lá se você não pertencer a esse sistema. É diabólico, é maldade atrás de maldade. Quantas coisas que acontecem e a gente não sabe. Quantas pessoas que são mortas a gente não sabe. Quantos mandam matar os outros a gente nem sabe. Quantos? É terrível, é um sistema corruptivo, é um sistema difícil. Eu não estou falando só da nossa atualidade, queridos. Eu não estou falando só da parte política, das sujeiras que a gente vê em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos da nossa sociedade, seja classe social, seja rica, seja pobre, seja classe média, seja em todas elas nós vemos a corrupção moral. Em todas elas. Mas aqui, falando de governantes, falando daqueles que lideram e faz de nós aquilo que eles querem, nós podemos dizer igual Miqueias: é difícil. É difícil ver tanta sujeira. Mas eu vou olhar para o Senhor e eu vou esperar no Deus da minha salvação. É nesse governo que nós estamos esperando. É nesse governo de justiça que nós estamos aguardando. Não é nessa sujeira que nós colocamos a nossa confiança. Não é nesse governo que nós colocamos a nossa confiança, seja no atual ou seja no passado. E aqui é importante dizer, porque o governo do Senhor, ele está acima de qualquer um. Quem está no governo atual, mesmo se você concorde ou não, quem colocou foi o Senhor. Se o bem ou o mal venceu, ou se o mal venceu e o bem perdeu, está dizendo que Deus não tem o governo sobre todas as coisas. Quem colocou foi o Senhor. Se Ele quiser colocar para trazer justiça para o povo, Ele coloca. Por isso que em meio a tanta maldade, a tanta corrupção, a tanta falta de caráter, nós olhamos para esses governos e nós falamos: eu vou olhar para o Senhor. Eu vou esperar no Senhor, que é o Deus da minha salvação. Nossa confiança, então, está no Senhor. E ele ainda completa dizendo: o meu Deus me ouvirá. O meu Deus, o nosso Deus, vai nos ouvir. Esse é um contraste, então, de Miqueias, de líderes infiéis. E nós não estamos falando apenas de governantes, nós estamos falando de pastores que cobravam para pregar, como se fosse isso. Nós estamos falando de profetas que cobravam: você quer saber o que o senhor tem para você? Então, passa para mim aqui R$1.000. Você quer que eu prego na sua igreja? Então, envia o cachê primeiro. Envia o Pix. Envia o Pix para mim. Claro, não, vou com o maior prazer. Um piquezinho de 10 mil. Envia para mim. Só isso. Só esse pequeno detalhe. Essa é a realidade, queridos. De tanta corrupção. E Miqueias, então, ele traz um contraste, porque ele diz: eu, porém, eu não vou olhar para essa sujeira. Eu não vou olhar para essa realidade. Eu vou olhar para o Senhor. Os meus olhos estão fixos no Senhor. Pode acontecer o que for, mas eu tenho um alvo, eu tenho uma direção, eu sei para onde eu estou indo.
E por mais que a gente se sinta impotente, por mais que nosso coração doa por ver tanta corrupção, mas nós temos um alvo. Nosso mundo não é aqui. Nossa realidade não é aqui. E isso aqui, queridos, não impede a gente de votar bem. Isso não impede a gente de discutir sobre isso, de conversar sobre isso. Não brigar a ponto de ter famílias separadas. Não. Isso aqui não exclui o fato de nós confiarmos no Senhor, não exclui a nossa responsabilidade. Uma coisa não exclui a outra, não tem nada a ver, uma coisa não exclui a outra. Só que a nossa realidade nós estamos muitas vezes colocando a nossa confiança em líderes políticos. Mas a nossa confiança está no Senhor. Nós estamos colocando a nossa confiança em que tal pessoa, ou que X pessoa, ou que sei lá, tal pessoa vai mudar a nossa realidade. Não vai mudar porque o mundo está de mal a pior. Cada vez mais, a nossa sociedade, ela se corrompe. Cada vez mais, as coisas estão piorando. Se você não coloca a sua confiança no Senhor agora, uma hora você vai ter que colocar a força. Porque cada vez mais, as coisas estão piorando. Aquilo que aconteceu na abertura das Olimpíadas, aquilo já acontece há muito tempo. A nossa realidade, então, é que nós confiamos no Senhor. Em meio a tanta impiedade, em meio a tanta degradação moral, em meio à opressão política, em meio a tanta corrupção, nós olhamos para o Senhor. Nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Não confiem em que governos vai mudar a nossa realidade. Não confie, porque nós não podemos confiar em quem está no poder. Mas nós confiamos em quem tem o poder maior, quem está acima desse reino aqui terreno. Ele é quem tem todo o poder. Ele é que faz o que quer. Mas ele faz o que quer, mas é para o bem do seu povo. Por mais que a gente não entenda, mas ele faz o bem para o seu povo. É nisso, então, que nós colocamos a nossa esperança. E a nossa esperança, ela está além desta vida. A nossa esperança vai além da nossa atual realidade. A nossa esperança não está aqui. Porque se vocês pensam que essa é a nossa realidade, se você coloca a sua esperança aqui, você está totalmente enganado. Porque o nosso governante, que não é corrupto, o nosso governante, que não é injusto, que é bom, ele sim é que nós devemos colocar. Nele sim é que nós devemos colocar a nossa confiança. Isso aqui vai passar, queridos. Por mais que estejam aquele que você não quer no poder, vai passar. Vai passar, queridos. Tantos outros que já esteve no poder, tantos outros, e nunca intentou contra a sua igreja, intentou no sentido de derrubar, porque ninguém derruba a igreja do Senhor, é ela que é eterna, é ela que é eterna, é a igreja do Senhor que é eterna, tudo isso passa, todas essas coisas passam, o seu governante querido vai passar, ele passa, e ele não vai transformar a nossa sociedade que é corrupta. Enquanto essas pessoas não voltarem os olhos para o Evangelho, elas não vão mudar. Porque os nossos olhos estão no Senhor. Ele é o perfeito juiz. Ele é o perfeito legislador. Ele é o perfeito sacerdote. Ele é o perfeito profeta. Ele é o perfeito governador. Ele é o perfeito prefeito. Ele é o perfeito. É Ele. É por isso que a nossa confiança está nele. É por isso que a nossa confiança está num reino que é justo. Num reino que é bom. O Senhor, então, cheio de misericórdia, olhando para o seu verso 18 do capítulo 7,
Ele ainda perdoa esse povo. O Senhor traz a palavra de juízo, mas Ele traz junto a misericórdia dEle que nunca morre. Quem, ó Deus, é semelhante a Ti, que perdoas a iniquidade e te esquece a transgressão do restante da Tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais, desde os dias antigos. Esse é um Deus que guarda a aliança para sempre. Esse mesmo Deus que nos promete é o mesmo Deus que diz: vocês não fazem o que é bom, vocês não buscam o que é bom, mas eu perdoo vocês e eu continuo renovando a aliança que eu sustento. Não somos nós que sustentamos essa aliança, mas é o próprio Deus que sustenta. É o próprio Deus que sustenta a nossa vida. Por que nós não confiamos então em governantes? Por que nós não confiamos então em ninguém nessa vida? Porque é o Senhor que sustenta as nossas vidas. Não é o seu patrão que te sustenta, não é o seu salário que te sustenta, não é o seu esforço de ter passado em uma boa faculdade que te sustenta. Sempre foi o Senhor. Sempre foi o Senhor. Então, por isso, você então que está desempregado, passando por dificuldades, se lembre, é o Senhor que te sustenta. É o Senhor que te guarda, é o Senhor que te ampara. Não é ninguém desta terra que sustenta o Senhor, sustenta a sua vida como o Senhor nos sustenta. É o Senhor quem guarda o nosso coração de pecar. É o Senhor que guarda o nosso coração. É o Senhor que sustenta a nossa vida, é o Senhor que sustenta a nossa casa. Quero concluir então dizendo que o governo de Cristo ele está acima de todo e qualquer governo. O governo de Cristo, ele é, como diz Romanos 14:17, o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou que bebemos, mas a uma vida de justiça. Então, o governo de Cristo é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Me fale um governante que já trouxe para nós a justiça. Me fale então para mim um governo que trouxe a paz completa. Me fale então um governante que vai trazer para nós a alegria completa. Fale para mim. Fale para mim. Um governo que vai trazer a justiça. É por isso, querido, que quando nós nos sentimos injustiçados, nossa, mas que triste isso, que corrupção, quanta maldade. Nós olhamos para o governo de Jesus, que é justo. O governo dele tem justiça. Se aqui nós não vemos a justiça sendo acontecer, não é isso que nós sempre falamos? Nós temos as leis, nós temos tantas coisas, mas a justiça do Brasil nunca funciona. Mas a justiça dele funciona. É por isso que Miqueias está dizendo, eu, porém, olharei para o Senhor, porque a justiça dele funciona. Ele é justo. Por mais que a gente não veja justiça, mas ele é justo. E o governo dele é sobre justiça, e a vingança pertence a ele. Ele é justo. Por isso que nós confiamos, então, no governo dele sobre as nossas vidas. Nós não confiamos em homem nenhum. Nós confiamos no Senhor. Em meio, então, a tanta degradação social e apodrecimento, nós confiamos no Senhor. É no Senhor que nós voltamos os olhos. Nós voltamos os olhos, então, para o Senhor. Porque o governo dele que é bom. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, quantas vezes nós colocamos a nossa esperança nessa terra? Quantas vezes nós colocamos e defendemos com unhas e dentes partido A, partido B, partido C, seja quem for. E nós confiamos que eles vão mudar a realidade. Talvez até mudem por um tempo. Mas nós confiamos no teu governo sobre as nossas vidas. Nós olhamos então para essa degradação social, para essa corrupção, que era o mesmo contexto de Miqueias. Nós olhamos para esse povo então,
Nós olhamos para essa realidade, então, e nós dizemos, nós, Igreja Central de São José dos Campos, confiamos no Senhor. Depositamos a nossa confiança no Senhor. Tire do nosso coração, Senhor, tire dos nossos olhos, que essa terra vai melhorar. Porque cada vez mais que nós criamos raízes aqui, nós vamos querendo ficar aqui. Mas tire de nós, tire os nossos olhos dessa realidade. Coloque os nossos olhos e nos ajude a passar pelas aflições dessa vida, olhando para a eternidade. Nos ajude então, Senhor, a olhar para essa corrupção, pensando na eternidade. Nos ajude então a olhar para tanta coisa ruim acontecendo, olhando para a eternidade e confiando no Teu governo sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem misericórdia do Teu povo e o Senhor sempre volta os olhos para nós, que somos filhos amados do Senhor. Louvamos o Senhor nessa manhã e rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e o Seu governo é bom sobre as nossas vidas. E o Seu governo é justo, o Seu governo nos traz paz e alegria. Em nome de Jesus que oramos. Amém.